na questão da sustentabilidade, nós percebemos que algumas atitudes e iniciativas são essenciais para que, como dizem muitos pesquisadores, nós possamos prevenir e não correr atrás do prejuízo quando tivermos um ambiente insustentável para as diversas formas de vida. E grandes riscos nós já corremos. É só percebermos, por exemplo, a extinção de muitos animais, a escassez de água que poderá acontecer e em muitos locais já acontece, especialmente a água potável, água que se possa beber, água pura que não cause doenças e que toda pessoa, todo ser humano tem direito. As rotas de migração de animais estão sendo modificadas por causa dessas mudanças no clima, especialmente, por exemplo, com o derretimento das calotas polares. Muitas aves, muitos animais estão precisando migrar em diversas épocas do ano, o que antes não acontecia, para conseguir alimentos, e tudo isso afeta a sua vida, afeta o seu desenvolvimento. A floração das plantas, a produção dos frutos também está mudando, porque o clima também está se transformando. Enfim, vários são os sinais pelos quais nós podemos perceber que o planeta precisa de um socorro, precisa de ações. Mas por aí nós poderíamos pensar: professora, mas então temos que ter um olhar pessimista sobre o planeta, sobre a nossa situação? De forma nenhuma. Pelo contrário, um olhar realista. Por quê? Porque o olhar realista, um olhar crítico, é aquele que percebe o que precisa ser mudado e percebe que ainda é tempo de mudar. E nós temos tecnologia para isso. O painel intergovernamental sobre a mudança no clima nos mostra que nós temos condições, tecnologias e conhecimento para mudar essa situação. Porém, nós precisamos aplicar muito bem toda essa tecnologia, todo esse aparato de conhecimento que nós temos para iniciativas de sustentabilidade. E é importante perceber que, no tema da sustentabilidade, nós falamos em serviços ambientais. E nós temos vários tipos de serviços. Por exemplo, nós temos os serviços de suporte, que são aqueles serviços, como diz a palavra, suporte para a vida no planeta. Então nós temos aqui a ciclagem dos nutrientes, nós temos a produção de oxigênio, a formação dos solos. Nós temos também os serviços de provisão, como diz a provisão, aquilo que vai ajudar os organismos, o ser humano, as várias formas de vida a sobreviverem. São as provisões. E nessas provisões nós temos a questão dos alimentos, da água doce, da madeira, das fibras, dos combustíveis. Nós temos, além disso, além dos serviços de suporte e de provisão, os serviços reguladores, que são aqueles serviços que ajudam a regular a temperatura, que ajudam a regular o clima, que são, por exemplo, serviços de controle de enchentes, da qualidade da água. Temos os serviços culturais, que hoje estão sendo muito valorizados, muito olhados também, porque serviços culturais é quando nós reconhecemos no ambiente e na natureza um valor estético, um valor cultural, intangível. Não é possível medir, não é possível mensurar o valor do meio ambiente nesse sentido. O quanto ele devolve às pessoas em elementos culturais. Por exemplo, hoje se fala muito do ecoturismo. E o ecoturismo está sendo não só uma das grandes fontes de renda para alguns estados, para alguns locais, mas não apenas de renda, mas um local para turismo, para que as pessoas possam observar, valorizar o meio ambiente, perceber o quanto a preservação é importante para a vida que se encontra nesse ambiente. Por isso o ecoturismo, o turismo ecológico, é aquele que vai trazer toda essa formação sobre a importância do meio ambiente, além, é claro, de trazer um prazer para as pessoas que fazem esse ecoturismo, que visitam esses locais. Nós temos também
os bens e serviços ambientais, que são aqueles divididos em tecnologias, máquinas, conhecimentos que podem ser usados em iniciativas de sustentabilidade, mas nós também temos aquela questão de quando os bens de consumo são utilizados e ao final, no consumo final, se preocupa, a pessoa, a empresa, o cidadão, o Estado se preocupa em não causar impacto ao meio ambiente. Portanto, aqui nós temos a preocupação com os equipamentos eletroeletrônicos que possam consumir menos energia. Hoje se enfatiza muito a compra de equipamentos eletrônicos que tenham a classificação A. Por que a classificação A e não a classificação E, ou D, ou C? Mas a classificação A é a classificação que menos consome energia. E é importante nos conscientizarmos de que o consumo de energia também é uma das questões essenciais na sustentabilidade. Nos preocuparmos com esse consumo. O consumo da água, cuidar, consumir equilibradamente a água, não desperdiçar os recursos naturais e assim por diante. A questão da reciclagem. Hoje há tanta preocupação das empresas em reciclar os produtos, especialmente porque a partir do século 20 e 21, muito se produziu de sucata eletrônica. E a sucata eletrônica ela é muito perigosa quando ela é colocada ou ela é jogada no meio ambiente, como lixo no meio ambiente. Por quê? Porque tudo isso não vai se decompor, vai demorar anos. E nesse sentido vai afetar o solo, vai afetar o meio ambiente das mais diversas formas. Portanto, toda essa preocupação tem a ver também com os serviços ambientais. E há também incentivos muitas vezes oferecidos àquelas empresas, àqueles estados que de alguma forma se mostram eficazes nas iniciativas de sustentabilidade. Tal é a preocupação com essas iniciativas. No Fórum Econômico Mundial de 99, mas ele se realiza todos os anos, esse Fórum Econômico. Desde esse Fórum Econômico Mundial de 99 surgiu o que nós chamamos de Pacto Global. O Pacto Global, quando ele surge, quando ele é colocado em pauta, ele vai defender alguns direitos e por esses direitos passa a sustentabilidade. Por exemplo, a preocupação com os direitos humanos. Enquanto os direitos humanos não forem garantidos, nós não teremos um planeta verdadeiramente sustentável. Por quê? Porque os direitos humanos são fundamentais. Direitos do próprio homem, como liberdade de ir e vir, liberdade de expressão e assim por diante. Liberdade de crença religiosa, segurança. Como também a liberdade dos cidadãos. Por exemplo, serviços que o Estado precisa oferecer de qualidade a esses cidadãos. E não é uma benesse, não é um favor do Estado. O Estado precisa garantir esses direitos. É seu papel. Por isso nós falamos da educação, da saúde pública, do lazer, do esporte. Enfim, garantir os direitos humanos. Garantir a dignidade da pessoa humana, porque a dignidade da pessoa humana é inerente a todo ser humano, mas ela precisa ser garantida pelo Estado e por todas as instâncias da sociedade. Além de se preocupar com os direitos humanos, os princípios dos direitos humanos, também esse pacto vai defender os direitos do trabalho, porque nós sabemos que a escravidão no Brasil teve fim. Mas será que realmente o trabalho escravo não existe mais? Será que com a abolição da escravatura realmente acabou o trabalho escravo no Brasil? Ninguém mais é escravizado? Então há uma preocupação com esses direitos do trabalho. Que não haja mais trabalho escravo no Brasil. Que o trabalho também não seja um trabalho forçado. Evitar e reduzir, quem sabe erradicar o trabalho infantil, que ainda é muito forte, que ainda existe em muitas partes e que nós estamos com várias conquistas procurando erradicar esse trabalho infantil, o trabalho escravo. Por isso é preciso que todas essas iniciativas do país, todas essas iniciativas da sociedade, do Estado, sejam olhadas, sejam vistas, porque por aí passa a sustentabilidade.